E eu quero falar sobre um homem, nesta manhã, que ele carregava dentro de si essas 5 características de Deus. Vou falar só de um personagem hoje, que ele carregava dentro de si essas 5 características de Deus. E por ele carregar essas características de Deus, ele levou muita pedrada, ele levou muita pancada, mas ele nos ensina a lidar com as adversidades da vida. E nós vamos aprender hoje sobre, fala comigo, Estevão. Bíblia Sagrada, por favor. Vamos ler 2 textos. Atos capítulo 6, versículo 8. Atos 6, 8. É o primeiro texto. Diz assim a palavra do Senhor. Vai ser muito forte o que nós vamos aprender aqui hoje. Diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Agora vamos para Atos capítulo 7, versos 54 até 60, por favor. Atos 7, 54 a 60. Amém, povo de Deus? Diz assim, ó: E ouvindo eles isto, enfureceram-se nos seus corações e rilhavam os dentes contra ele. Agora verso 55, a igreja leia, vamos lá? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Verso 56. E disse: Eis que vejo os céus abertos da glória, e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. 57. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação, em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, se pondo de joelhos, clamou em grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Irmãos, pedradas, lutas, calúnias, difamações que surgem no percurso da nossa vida. Aprendemos algumas coisas à luz da Bíblia com Estevão, que carregava dentro de si as características de Deus. O que nós aprendemos com ele? Primeiro, sensibilidade. Diga sensibilidade. Ninguém é igual. Cada um tem uma maneira de lidar com as adversidades e as pedradas da vida. Não tire as outras pessoas por você. Não queira que os outros vão receber como você recebe. Tem coisa que não é nada para você, mas para o outro já se torna algo tão grande. Agora também,
cuidado para você não transformar uma poeira em uma pedrada. Porque às vezes é só uma poeirazinha, mas vem contra a pessoa como se fosse uma pedrada enorme. Tem gente que é muito sensível, e essa sensibilidade gera muito sofrimento. Precisa amadurecer emocionalmente. Por quê? Porque qualquer poeira já é capaz de abatê-lo como se fosse uma pedrada muito forte. Quem atira a pedra não sabe o peso, só quem recebeu que sabe. Mas quem recebe, eu, você, precisamos entender algumas coisas que nós vamos aprender nesta manhã. Primeiro, por que as pessoas atiram pedras? Baseado aqui nesse texto que nós lemos. Sabe por quê? Está no capítulo 6, versículo 8, que nós já lemos, que diz assim: Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, as pessoas atiram pedra porque não podem ser o que você é. Segundo, não podem ter o que você tem. E terceiro, eles não podiam fazer o que Estevão fazia. Repara que eles não podiam ser o que Estevão era. Então, quando as pessoas veem quem você se tornou, eles começam a tirar pedras. Segundo, está no versículo 10. Não podem ter o que você tem. Olha o verso 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Aquilo gerou indignação nas pessoas. E no verso 8 nós já lemos, mas é o terceiro ponto: não podiam fazer o que ele fazia. Estevão era cheio de fé e fazia prodígios. Então, quando a pessoa não pode ser o que você é, não pode ter o que você tem, não pode fazer o que você faz, elas começam a tirar pedras para ver se tira você do foco. É o que estavam fazendo com Estevão. O seu sucesso, a sua felicidade incomodam o fracasso e a infelicidade de muita gente. Eles atiram pedras para tentar te nivelar ao nível deles, para ver se eles te traem para o mesmo nível que eles estão. É isso que estavam fazendo com Estevão. É aquele ditado antigo que a gente já conhece: ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Então, os frutos que você dá, eles vão atrair pedradas. Só que ao invés deles lutarem para romper, preferem tentar te parar. Mas o Deus que estava com Estevão está com você. Se nós não entendermos isso aqui, nós seremos afetados emocionalmente. Nós seremos afetados de tal maneira que uma poeira que vem contra nós pode se tornar uma pedra gigante e trazer até enfermidades e doenças psicossomáticas. Você já reparou que as pessoas que elas começam a sentir muita dor e elas vão no médico, o médico não diz assim: não, mas os exames não dá nada. O que é dito? Isso é um problema emocional. As emoções geram dores pelo corpo. Olha que coisa, irmãos. Por que as pedradas doem tanto? Para doer tem que ser atirada de perto. Se atirar de longe, pode errar o alvo. Se atirar de longe, quando chegar em você, não vai ter mais força. Mas por que as pedradas doem tanto? É porque elas são atiradas de perto. É atirada por familiares, é atirada por amigos, é atirada por pessoas que você considera que é do seu relacionamento.
Quem estava tirando as pedras em Estevão? Sabe quem era? Era quem ia na sinagoga, irmãos. A sinagoga era a igreja da época que Estevão pastoreava. Por que pedradas doem tanto? Porque alguém da sua própria família. Porque alguém do seu nicho de relacionamento. Isso dói. Isso machuca. O que nós mais vemos é crentes atirando pedras em crentes. Às vezes o diabo, ele fica até sem serviço. Porque um crente levantando contra o outro, uma igreja falando mal da outra, você nunca vai me ver aqui falando mal de igreja nenhuma. Por quê? Porque nós não podemos viver isso. Estevão estava vivendo. Às vezes, lá no seu trabalho, alguém que você ajuda, começa a se levantar contra você, isso dói. E quem não está preparado para isso emocionalmente, vai acarretar dentro de si problemas gravíssimos. Eu louvo a Deus, eu fiquei 8 anos sendo auxiliado do pastor Jerônimo, e eu via ele tomando tanta pedrada, que eu fui imunizado. Na minha vida, quando eu começo a tomar pedrada, aquilo se torna uma vitamina para eu ter mais força. Mas eu vejo que muitas pessoas, quando começam a tomar pedrada, aquilo tira a alegria, tira a paz, e a pessoa não consegue desenvolver o que Deus chamou para ela desenvolver. Sexto, que tipos de pedradas são atiradas? As pedradas em Estevão era calúnia, difamação e suborno para tentar pará-lo. Ele começa a exercer o que Deus tinha chamado para ele exercer, e ele começou a ser apedrejado. Quando você começa a exercer o seu chamado, seja ministerial, seja empresarial, seja onde quer que você pise, e você começa a se tornar uma pessoa bem-sucedida, porque Deus te levantou para aquilo ali naquele tempo, as pedradas aparecem. É inevitável, não tem como. Então, a mensagem que Deus colocou no meu coração hoje é: vamos aprender a lidar com essas pedradas, porque elas nunca deixarão de nos atingir. Como estar preparado para as pedradas da vida? Primeiro, olha no verso 8, diz, fala comigo: Estevão cheio de fé. Está no texto, Estevão, ele estava cheio de fé, estava vindo pedrada de todo lado, mas ele tinha fé. Então aprendemos aqui a primeira lição: uma pessoa cheia de fé tem uma resistência fora do comum, para continuar fazendo o que Deus chamou, mesmo que as pedradas venham. Levanta a mão e diga assim: eu sou cheio de fé. Diga para quem está do seu lado: não pare, mesmo com as pedradas da vida. Quem entendeu, bate palma e dá glória. Cheio de fé. Irmãos, olha o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 1 versículo 8. 2 Coríntios capítulo 1 versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, as pedradas que nos sobreveio, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Paulo, irmãos, ele estava pregando a palavra, mas começou a tomar tanta pedrada, que ele falou assim: meu Deus, que tribulação é essa? 2 Timóteo capítulo 12, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ele começa a levar tanta pancada, ele começa a levar tanta pedrada, mas ele tinha fé. E a fé é o agente ativador do ânimo, e o ânimo faz com que a pessoa se encha de esperança, e ela tenha convicção que aquela pedrada não vai ser capaz de pará-la, porque a fé dela vai ser mais forte do que as pedradas que ela leva. 1 João capítulo 5 versículo 4.
A Bíblia diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A sua fé te fará a suportar pedradas, a vencer pedradas e a chegar no propósito de Deus para a sua vida. Segunda coisa que é importante, Atos 7,55. Por que Estevão suportou as pedradas da vida? Fala comigo, cheio do Espírito Santo. Mas ele estando cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, você se torna uma fortaleza espiritual que destrói o efeito da pedrada. Aí já muda. Aí já não é mais uma pessoa tão sensível que a poeira vira uma pedra. Aí você, cheio do Espírito Santo, já muda. A pedra se torna uma poeira, porque você está tão cheio do Espírito Santo que aquela pedrada que veio, que todo mundo pensa, e agora já era. Agora tombou para não levantar mais. No outro dia está você lá de manhã pleno, acordando, indo para trabalhar, chegando e dizendo bom dia. Aí alguém fala, mas peraí, para mim ele tinha morrido, e para mim agora ele ia morrer. Para mim não está, você está lá. Por quê? Você está cheio do Espírito Santo. Se encha a cada dia do Espírito de Deus, e você vai suportar as pedradas que a vida vem nos colocar. Terceiro, Atos 6,15. Estevão tinha, diga comigo, Jesus na sua vida. Olha que coisa. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Aqui era Jesus, Estevão estava vendo Jesus. Então Estevão tinha Jesus na sua vida. Quem tem Jesus, as ações e as reações são diferentes. Jesus está na sua vida, da glória. Quem tem, irmão, quem não tem Jesus, na hora das pedradas, ele quer vingança. Quem não tem Jesus, na hora das pedradas, ele fica triste, ele não consegue dar a volta por cima. Mas quem tem Jesus é diferente. É lógico que ninguém gosta de apanhar, mas você apanha de pé. É igual o João Teimoso. Você já viu o João Teimoso, como que é? O João Teimoso, você dá um tapa nele, ele deita e volta. Ele deita e volta. Vai para o outro lado, deita e volta. Vai para o outro lado, deita e volta. Eu quero declarar que nós somos João Teimoso. Pode bater na gente, pode tacar pedra, a gente pode até deitar, mas na mesma hora a gente fica de pé. Quarto, por que Estevão suportou as pedradas da vida? Diga comigo, vida voltada para Deus. É o texto que eu acabei de ler. Coloca novamente, 6,15. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de anjo. Para onde nós estamos olhando? Para quem nós estamos olhando? Para que nós estamos olhando? Você está olhando para onde? Se olhar para quem está tirando pedras, então você será dominado pelo ódio, pela vingança e pelo rancor. Você está olhando para as suas feridas, a sensação de dor vai aumentar. Eu não posso ficar fixando os olhos em quem está tirando pedra em mim, senão eu vou querer vingança. Eu não posso fixar os olhos na ferida que a pedrada colocou no meu braço, senão a dor vai aumentar. Já viu que é assim com a gente? Acontece uma coisa, vamos ao maior exemplo de pureza, criança. Quando a criança cai, começa a chorar, e ela começa a olhar para o lugar que doeu, o que a mãe e o pai faz? Faz com que a criança tire os olhos daquela ferida. Brinca, quando assusta, passou. Cadê? Passou. Todo mundo que já teve experiência com criança, passou. Diga para o seu irmão assim, ó, passou. Ou seja, quando a gente tira os olhos da ferida, ou de quem atirou a pedra, pode ter certeza que vai passar.
O texto diz: fixando Estevão os olhos do céu. Se olhar, e se você contar sua visão para Deus, você vai ver coisas extraordinárias mesmo no meio daquelas pedradas da vida. Você não vai apenas olhar, mas você vai ver o que ninguém está vendo. A Bíblia diz que Estevão viu a glória de Deus. Todo mundo jogando pedra nele, todo mundo querendo destruí-lo, todo mundo querendo derrubá-lo, mas Estevão está olhando para o céu e está vendo a glória de Deus. No meio das pedradas da vida, se prepare para você ter experiências novas com o Senhor, meu irmão. Volta o seu olhar para Deus e Ele te dará experiências extraordinárias. O que que Estevão vê? Fala comigo. Ele vê Jesus em pé. Ele vê Jesus em pé. Olha Marcos 16, 19. Marcos 16, 19. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Repara que tinha pessoas que viam Jesus assentado, mas aqui Estevão está vendo Jesus de pé. Jesus está sentado à direita do Pai. Jesus assentado indica que ele concluiu o seu propósito, ou seja, realizou o propósito aqui na terra, e agora está sentado à direita de Deus Pai. Mas já com Estevão foi diferente. A Bíblia diz que diante da pedrada, Jesus ficou de pé para defender Estevão. O que eu aprendo? Quando está tudo bem na nossa vida, Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Mas quando você começa a passar por lutas, dificuldades, pedradas, que você não sabe mais o que fazer, pode descansar, porque Jesus, ele fica de pé para te defender. Hebreus 7:25 diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Todos que se chegam a Deus, todos que olham para Deus, todos que se envolvem com Deus, pode ter absoluta certeza que o Deus que você está olhando para Ele, Ele é poderoso para te salvar no meio das tribulações. Agora Estevão, ele vê Jesus em pé. Estevão vê Jesus lutando por ele. O que eu aprendo mais? Praticar a palavra. Estevão estava praticando a palavra mesmo no meio daquelas pedradas, mesmo no meio daquelas lutas, mesmo no meio daquelas dores, irmãos. Estevão estava pregando a palavra e começou a tomar pedrada. Às vezes, quando você erra, quando eu erro e vem alguma coisa, ok, é resultado do erro, mas às vezes você não fez nada e parece que o mundo desaba, parece que o mundo cai. E isso que estava acontecendo com Estevão. Mas o que Estevão ele faz? Ele pratica a palavra. Quando você lê Atos capítulo 7, do verso 2 até o 60, experimenta ler hoje esse capítulo na sua casa, capítulo 7 de Atos, você vai descobrir que Estevão era conhecedor e praticante da palavra. Tanto é que ele libera perdão para quem estava tirando pedra nele. Olha para vocês verem. Sabe essas pessoas que estavam apedrejando Estevão? Ele libera perdão para todo mundo. Por que ele libera perdão? Porque ele era conhecedor da palavra. Você já liberou perdão? Diga comigo, o perdão de Deus está condicionado em eu liberar perdão. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e versículo 11.
2 Coríntios capítulo 2, verso 10 e verso 11. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Verso 11. Porque não ignoramos o seu Hades. Irmãos, olha no verso 10. Quando eu não libero perdão contra alguém que me joga pedrada, Satanás me vence. Espera aí, pastor. Sim. Para derrotar o diabo tem que liberar perdão. Se você não liberar perdão, você dá legalidade para Satanás agir na sua vida. E olha que não é fácil alguns perdões para ser liberado. Tem pessoas que carregam marcas dentro de si, de coisas graves, e nunca mais consegue ser feliz, porque não liberou perdão. Cita um exemplo, pastor. A filha que foi molestada por algum familiar. Você acha que é fácil liberar perdão disso? Talvez pode ter pessoas aqui enfrentando isso. Eu estou indo no extremo para a gente entender sobre o que é perdão de verdade. Eu já atendi casos assim. A pessoa foi molestada pelo próprio pai e vai ter que conviver com ele o resto da vida. É fácil liberar esse perdão, irmãos? Não é não. Mas tem que liberar. Porque se não liberar, dá lugar para o diabo. E aquilo vai matar a pessoa por dentro. Ela nunca conseguirá ser feliz. Quando você não libera perdão, a ferida emocional fica aberta. Mas quando você libera perdão, a ferida é fechada. Agora, quem ofendeu nem se lembra, mas quem tomou a pedrada é que dói. Mas quando você libera perdão, você zera o seu caixa emocional e se torna o maior beneficiário. E você trava qualquer legalidade espiritual contra a tua vida. Hoje Deus está dizendo, é manhã de liberar perdão contra quem atirou pedradas contra você e te marcou. Tem pessoas que muitas das vezes não tem coragem de contar para ninguém pedradas que levou na vida, traumas, principalmente de gente de perto. O que eu tenho que fazer na hora que eu estiver recebendo as pedradas? O que eu preciso fazer na hora que estiver recebendo as pedradas? Verso 59 de Atos. Diga comigo: clamar ao Senhor. A primeira coisa, e apedrejaram Estevão, que em invocação, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Na hora das pedradas, na hora das adversidades, aprenda com Estevão, clame ao Senhor: Deus, me ajude, me dê estrutura para suportar esse momento difícil. Me ajuda, Deus, me dê estrutura emocional, estrutura espiritual, estrutura, porque vai passar, mas até que passe eu preciso estar clamando a Deus naquela área específica. Olha o que o salmista diz, capítulo 50, verso 15, Salmo 50, 15: invoca-me no dia da sua angústia, no dia da pedrada, no dia da luta, no dia da angústia, invoca-me. E o Senhor disse: e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Quando você clama a Deus na hora da luta, o Deus que você está clamando, Ele desce para te livrar, para te dar vitória. Segunda coisa que eu aprendo com Estevão: o que fazer na hora que estamos recebendo pedradas. Verso 60 do livro de Atos, verso 60: e
pondo-se de joelhos. Olha que coisa linda, irmãos. Colocar-se de joelhos é uma entrega, uma submissão, em entregar aquelas pedradas a Deus. Não tem jeito. É falar: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isto, morreu. Estevão morreu. Adormeceu, ele morre. O perdão tem a enlouquecedora qualidade de ser não merecido, injusto, sem mérito. Perdoar tem a palavra doar. Diga comigo: perdão tem a enlouquecedora qualidade de não ser merecido. Primeira coisa, você vai perdoar alguém que não merece. Primeira coisa do perdão. Segundo, diga injusto. Você vai perdoar alguém que foi injusto com você. É injusto. Terceiro, sem mérito. Eu perdoar não tem mérito nenhum. Ô gente, ó, tô levantando a placa aqui, acabei de perdoar uma pessoa. Bate palma para mim. Tem mérito nenhum perdoar. E quarto, perdoar tem a palavra, diga, doar. Você está doando parte de você quando você perdoa. Estevão, na hora que estava recebendo as pedradas, clamou a Deus, ficou de joelhos, perdoou. E para encerrar, 5 coisas importantes. As pedradas podem atingir o seu corpo, mas jamais irão atingir a sua estrutura emocional e espiritual, se você tiver Jesus na sua vida. Dá glória a quem crê. Elas podem te machucar, mas não vão te destruir. Aquilo que não te mata te deixa mais forte. Segundo, as pedradas podem te machucar, mas jamais vão te separar da presença de Deus. Quanto mais pedrada, mais com Deus você vai andar, mais na igreja você vai estar, mais Bíblia você vai ler, mais oração você vai fazer, e mais na presença de Deus você vai viver. Terceiro, as pedradas podem te machucar, mas jamais irão destruir o propósito de Deus na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Essas pedradas não vão impedir que ele se cumpra. Estevão diz no final: Senhor, recebe o meu espírito. Ele foi salvo. O nosso propósito é ser salvo. Ninguém que nos atira pedra vai roubar a nossa salvação. Ninguém que nos atira pedra vai nos deixar tão magoado que a gente não será capaz de perdoar. As pedradas não conseguiram tirar a vida eterna de Estevão, não conseguiu destruir o seu propósito. Lembrando, irmãos, que eu não estou amenizando pedrada. Eu tomo, já tomei pesadas, tomo até hoje. Eu sei o que é a dor de uma pedrada. Mas eu entendo que eu tenho que viver a palavra e não a minha dor. Quarto, quando eles acham que Estevão estava destruído, Estevão está sendo recebido lá na glória pelo Senhor. Quando alguém pensar que a pedrada que foi jogada em você te destruiu, eles estão enganados. Você está sendo recebido pelo Senhor. A sua oração é recebida pelo Senhor. Olha Romanos 5,3, o que é que Paulo fala? Paulo é a única pessoa, irmãos, que diz que a tribulação gera prazer. Olha o que diz o texto: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Verso 4, diga comigo, paciência. Verso 4, a paciência é a experiência, diga experiência.
E a experiência é a esperança. Diga esperança. Paulo está dizendo que 3 coisas a tribulação deu para ele: paciência, experiência e esperança. Então entenda que pedradas da vida geram em você paciência, pedradas da vida geram em nós experiência, e pedradas da vida geram em nós esperança. Então as pedradas não vêm só para te destruir, mas as pedradas, elas vêm para te fazer um homem melhor, uma mulher melhor. Alguém recebe essa palavra profética? E para encerrar, as pedradas da vida, as pedradas que você está recebendo, significa que Deus vai te levar para uma nova estação. Deus vai te conduzir a um novo nível de vida. Deus vai te conduzir a lugares mais altos. Deus vai te conduzir a ser mais crente, porque lá no mundo tem morte, lá no mundo tem toma lá da cá, lá no mundo tem vingança, lá no mundo tem coração rancoroso, mas com você não. Você vai para uma estação melhor, porque as pedradas da vida te tornarão um homem ou uma mulher melhor. Alguém recebe essa palavra nessa manhã? Então fica de pé no seu lugar, fica de pé que nós vamos orar agora, em nome de Jesus. O Senhor está aqui. O Deus de Estevão é o seu Deus também. O Deus que foi com Estevão é o Deus que é contigo também aqui nessa manhã. Abra as mãos assim. Pode ter pessoas aqui nessa manhã que você não recebeu pedradas, você está recebendo. Mas pode ter pessoas aqui também que você não está recebendo hoje, mas as pedradas que você recebeu ontem está tendo reflexo hoje na sua vida. O Senhor criou esta manhã para fazer maravilhas no nosso meio. Deus, Ele está pedindo que eu faça algo. Sai do seu lugar e vem aqui diante do altar. Toda a igreja, vamos orar. Venha. Venha. Perto quero estar. Arabassoribiandarai. Orabacantaramanabassoribicandarama. Aos seus pés. Vamos orar isso. Eu só peço que ninguém saia, viu, irmãos? Ninguém saia. Quando a gente pede para ficar de pé, não é para ninguém sair, por favor. Só isso que eu peço. Que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Tudo que há em mim. Oh, fala para Deus, eu quero te ofertar. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, oh Jesus. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, Se comparado ao que eu sou apenas servo. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Levanta as mãos para os céus, mesmo com pedrada, mesmo com luta. Declara isso para Deus, igreja. Te louvarei. Não importa, Não importam as circunstâncias. adorarei. Adorarei. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Oh, te louvarei. Te louvarei. Mesmo com pedrada, Senhor. Não importam as circunstâncias. Mesmo sangrando na tua presença, adorarei. Arabassoribianda.
somente a ti, Jesus. Abraça essa pessoa da sua família que está perto de você. Começa a orar com ela agora. Se tem aí alguém que você conhece, abraça essa pessoa, começa a orar com ela. Diga: Deus, em nome de Jesus, da mesma forma que Estevão nos dá essas lições fantásticas sobre a vida, sobre como lidar com a adversidade, como lidar com pedrada, como lidar com perdão, mesmo com pessoas que não merecem. Nos ajude nesta manhã, meu Pai, a viver a Tua palavra. Nos ajude a entender princípios da vida, porque o Senhor está nos ensinando a não lidar com a facilidade, mas a lidar com a adversidade, a lidar com a tristeza, a lidar com a angústia, a lidar com a dor, a lidar com a injustiça. O Senhor está nos ensinando, meu Pai, para que saiamos daqui homens fortes, mulheres fortes, pessoas fortes da sua presença. Ora, igreja, em nome de Jesus. Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a força e o poder. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Jesus. Para encerrar, com os olhos fechados, o Senhor está pedindo para você que não liberou 100% perdão para alguém. Você e agora, você e Deus, você vai liberar esse perdão. Por mais que doeu, por mais que foi difícil, por mais que você que foi a pessoa injustiçada, por mais que você que foi a pessoa que levou a pedrada, o perdão tem a enlouquecedora qualidade de não ser merecido por aquela pessoa. Você foi injustiçado, mas é você que tem que perdoar nessa manhã. E você não vai levar nenhum mérito desse perdão. Perdoar tem a palavra doar. Doe agora o perdão para essa pessoa. Doe agora de tal maneira que quando você lembrar do que ela fez contra a sua vida, você vai lembrar, mas isso não vai te fazer mais mal. Meu Deus e meu Pai, toca no coração de cada um dos teus filhos. Só quem leva a pedrada é que sabe a dor que ela tem. Só quem leva a pedrada é que sabe o dano que ela causa. Mas o Senhor nos manda perdoar para não dar legalidade para Satanás agir. E nesta manhã de domingo, meu Pai, nós estamos na Tua presença. Não é mérito nosso, mas é por causa do Senhor. Nós liberamos perdão agora. Pessoas da sua família, pessoas próximas, pessoas do teu trabalho, pessoas que você já ajudou, mas que começaram a tirar pedras em você, libera perdão agora. Pode ser dolorido, pode doer, mas você vai liberar perdão agora. É você e Deus. Ah, pastor, é muito difícil. Eu fui abusada quando criança.
eu passei pelo vale da sombra da morte com aquela pessoa, mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para você perdoar. Perdoar, 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 perdoa, perdoa. É a palavra que Deus está mandando eu dizer. E quando Deus manda repetir alguma coisa com o profeta, é porque Deus está usando o profeta para a vida de alguém. Perdoa, por mais que você não fez nada de errado. Ah, pastor, mas é ele que tem que me pedir perdão. Mas ele não é crente, você é. Mas ele não é salvo e você é. Não importa que você não errou, mas você mesmo estando certo, perdoa, 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 perdoa. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome agradecer. Adora a Deus, igreja, adora, adora, vai. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. aleluia, aleluia, aleluia. Tem um novo tempo começando aqui nessa manhã. Tem uma nova história sendo escrita aqui nessa manhã. Ah, Espírito Santo, oh Espírito Santo, aleluia, aleluia. Se você puder, ajoelha no seu lugar. Se não puder, não tem problema, pode ficar em pé. Só um minuto. Se não puder, fique em pé. Não se preocupe. Mas se você puder, talvez tenha condições, faça isso. Feche os olhos. Escuta essa canção. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, Espírito Santo, use as palavras use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. que eu necessito usar, mas não consigo. Fala para Deus, me ajude nas minhas fraquezas. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, Vem interceder por mim. vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. estou clamando, estou pedindo. Estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está. Estou clamando, estou clamando. Aí debaixo dos seus joelhos, ou debaixo dos seus pés, vai ficar essas pedras que lançaram contra você. Porque na hora que você levantar, ou na hora que você levantar o seu pé,
essas pedras não vão acompanhar mais a sua alma. Quando você levantar os seus pés, essas pedradas que você tomou não vão te acompanhar mais. Hoje começa um novo ciclo na tua vida. Hoje começa uma nova história na tua vida. Hoje começa um novo tempo na sua saúde emocional, na sua saúde física, no nome de Jesus. Para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou só Deus sabe a dor que estou sentindo. Jesus, quando nós levantarmos o nosso pé, ou levantarmos o nosso joelho aqui nesse ato profético nessa manhã, as pedradas que nós tomamos vai ficar diante do teu altar, e nós não levamos elas mais conosco, e todos estão perdoados de tudo que fizeram contra nós, em nome de Jesus. Ajude essa pessoa a se levantar. Agora, você que já estava de pé, levante o seu pé, faz assim, em nome de Jesus. Agora volta andando assim para o seu lugar. Pode voltar para o seu lugar andando assim. Você não leva consigo essas pedradas da glória. Pode assentar. Você não leva, elas ficaram diante do altar. Elas ficaram diante do altar. Você não leva, elas ficaram diante do altar nesta manhã. Glórias a Deus. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte, igreja.